Falando de áudio para os irmãos. Bom, irmãos, nós estamos aqui para lançar mais uma live. Eu gostaria de estar falando novamente sobre a história da Rainha Esther. O objetivo dessa live aqui é mostrar que a história da Rainha Esther, ela representa a última semana de Daniel, a semana de número 70. Então, nessa live aqui, nós vamos fazer essa interligação aí. É tanto que o rei Assuero ali, o seu nome ali, daqui a pouco nós vamos ver na tela aí, o seu nome significa Rei Leão. E ele foi ele quem deu permissão para Neemias, ele deu o decreto, né, para Neemias iniciar ali as 70 semanas de Daniel. Então, o rei Assuero, ele representa, na verdade, o próprio Machia, o próprio Yahushua. E aí eu quero trazer esse estudo aqui hoje, mas dessa vez para os irmãos, deixando bem claro que a história da Rainha Esther representa a última semana de Daniel, a semana de número 70. E aí, no decorrer da live, aí, depois nós vamos ver que os eclipses que aconteceu na época dela são os mesmos eclipses que vai acontecer agora de 2025 a 2032. Ou seja, 7 anos de eclipses que aconteceram na época da Rainha Esther, eles vão se repetir agora, no mesmo dia, e os mesmos eclipses de lua de sangue e eclipses solares. Então, irmãos, para começar esse estudo, como é que eu posso começar ele? Eu quero começar ele já falando sobre os personagens que ali estão no livro da Rainha Esther. O primeiro personagem é o rei Assuero. Como eu falei com os irmãos, eu vou trazer aqui o significado de cada nome e vou trazer para o Novo Testamento para nós entendermos a história da Rainha Esther com a profecia das 70 semanas, ou seja, com a última semana de Daniel, a semana que está para abrir agora a partir do dia 12 de abril. Eu vou pedir o irmão para colocar na tela aí o significado do nome Assuero, o marido da Rainha Esther. O seu significado é Leão Rei, ou Rei Leão. O irmão vai procurar e vai colocar na tela aí para nós aí os irmãos vão estar vendo aí. Então, o que acontece, irmãos? Esse aí é o primeiro personagem, o rei Assuero. Ele representa quem? Ele representa o próprio Machia. Ele representa Yahushua. Onde está isso? Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Ali fala que Elhana, ele chorava muito quando ele viu o livro de 7 selos na mão do Criador e ninguém era digno de abrir o livro. Aí um dos anciãos disse, o leão da tribo de Yalda venceu para poder abrir o livro. Então, o rei leão é o próprio Yahushua. O rei Assuero, então, representava quem? Representava Yahushua, na época da Rainha Esther. Por isso que o seu nome significa Leão Rei ou Rei Leão. E aí, meus irmãos, nós conseguimos ver também um outro personagem. Quem? A própria Rainha Esther. Quem é a Rainha Esther? A Rainha Esther, ela representa a igreja do Machia, a igreja de Filadélfia. Ela era uma virgem. Por isso que está registrado ali no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Lá fala que ela era uma virgem. E também no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele fala assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único marido, a Yahushua, o Machia. Ou seja, o rei Assuero, ele representa Yahushua, o Machia. E a rainha Esther representa a igreja de Filadélfia, a igreja virgem, a igreja pura, que está se preparando para poder casar com o Machia, casar-se com Yahushua. Da mesma forma que a rainha Esther casou com o rei Assuero. Então, a história dela ela é idêntica com a história da igreja de hoje, com a história da igreja de Filadélfia. Eu já lancei um vídeo no YouTube aí que eu mostrei as 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu mostrei que Laodiceia vai ficar na tribulação e que a Filadélfia, os vencedores da Filadélfia vão formar a igreja virgem do Apocalipse, que está lá no Apocalipse 14 e vai ser tirada dessa terra. Aí os irmãos vão ver aqui que a rainha Esther foi guardada no palácio. A igreja de Filadélfia, ela também será guardada no palácio, lá na glória onde Yahushua está. Então, irmãos, um outro personagem também que eu quero trazer aqui é o personagem Amã. Ali aparece um homem ali com o nome de Amã. Amã significa o quê? Significa magnífico. O irmão vai colocar na tela aí para os irmãos verem. Então, Amã representa quem? Representa o anticristo, representa o antimachia, representa o filho da perdição. Então, na época da rainha Esther, lá tinha alguém que representava Yahushua, o rei Assuero.
Lá tinha alguém que representava a igreja fiel, a rainha Esté. E lá tinha alguém que representava o anticristo, o antimachia. Quem? Amã. Esse Amã aí era um monarca, ele era um príncipe. Daqui a pouco eu vou pedir o irmão para colocar na tela isso para os irmãos vão ver isso. Aí eu vou até pedir o irmão para colocar esse versículo na tela aí. O rei Amã, ele era o quê? Ele era um príncipe. Ele era um monarca, um príncipe. E ele representa, hoje ele é representado por quem? Ele é representado hoje por Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, então, é quem? É o anticristo. Vou colocar na tela aí a imagem aí, o irmão vai colocar na tela aí mostrando aí que Emmanuel Macron é um príncipe. Todos aqueles que se tornam presidente da França, eles se tornam príncipe de Andorra. Andorra é um pequeno país dentro da própria França. Então, Emmanuel Macron, ele é um príncipe. As revistas também chamam ele de monarca. Então, lá na história da rainha Esté, quem é que representa o anticristo lá? Representa o antimachia? O Amã. Amã se tornou o primeiro dos príncipes ali. O rei Assuero colocou ele como ministro, colocou ele acima de todos os demais. E nós sabemos que no livro de Daniel, lá fala que o anticristo, ele será um príncipe. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Lá fala que o anticristo, o príncipe, vai fazer um acordo com muitos durante uma semana, durante 7 anos. Então, os irmãos podem ver aí que a história da rainha Esté, ela é perfeita com a nossa história. A história que vai dar início agora, que é a última semana. A semana de 7 anos de tribulação que está registrada em Daniel, capítulo 9, versículo 27. A última semana, a semana de número 70. Então, o que esse livro da rainha Esté nos traz? Ela nos traz a história da tribulação. Eles vivenciaram 7 anos que representam os últimos 7 anos da história da igreja, da história de Israel também. E aí o que acontece, irmãos? Lá fala que o príncipe Amã, ele tinha 10 filhos homens. Eu já falei disso em outra live minha aí. Esses 10 filhos homens de Naamã é representado por quem? É representado pelos 10 países, pelos 10 reis que vai dar o poder para o anticristo governar sobre a terra. Livro de Esté, capítulo 9, versículo 10, fala que Naamã tinha 10 filhos que ajudavam ele. O anticristo, filho da perdição, vai receber o apoio, vai receber a ajuda de 10 reis. Vou até ler o texto aqui para os irmãos aqui, tá? Em Daniel, capítulo 17, versículo 12, diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta, ou seja, juntamente com o anticristo, com o antimachia. Tais reis têm um só pensamento, um só desígnio: entregar o seu poder e autoridade à besta. Então, aqui nos mostra que esses 10 reis que estão apoiando o anticristo aqui, em Apocalipse capítulo 17, versículo 12, tem quem representa eles lá também na história da rainha Esté. São os 10 filhos de Amã. E aí, meus irmãos, o que acontece? O Amã, esse príncipe, que a ele foi dado autoridade para poder fazer com que os judeus prostrassem diante dele, quem deu essa autoridade para ele poder querer obrigar os judeus a se prostrar diante dele? O próprio Assuero. E se nós olharmos o livro de Apocalipse, quem vai dar permissão para o anticristo agir é o próprio Machia. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 4, fala que o cordeiro, versículo 1, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, fala que o cordeiro abriu o primeiro selo e uma voz dizia: vem. E apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco na mão. Esse cavaleiro, já mostrei vários estudos aí, que ele é o anticristo, filho da perdição. É o cordeiro que vai liberar ele para ele poder atuar sobre a face da terra. Então, esse Amã recebeu também autorização do rei Leão, do rei Assuero, para poder tentar fazer com que todos os judeus se prostrassem diante dele. O Eterno vai fazer com que todos passem por essa provação, por esse teste. Somente os remanescentes não vão aceitar ajoelhar diante do anticristo, do antimachia. Por isso que Mordecai era um servo do rei Assuero. Mordecai era um judeu, era primo da rainha Esté. Ele representa esse remanescente fiel. Mordecai, se eu não me engano, significa guerreiro. Ele não prostrou diante do príncipe, ele não prostrou diante de Amã, e Amã ficou irado, querendo fazer com que ele prostrasse diante dele. Porém, Mordecai não quis ajoelhar diante de Amã. Da mesma forma, também vai ter muitos remanescentes de Israel, muitos judeus, muitos ialdinos,
que não vão prostrar diante do anticristo, não vão prostrar diante do antimachia. Por isso que eles serão perseguidos, porque o antimachia vai querer ser adorado. Ele vai querer ser adorado igual Amã queria ser adorado na época da rainha Esther. Aonde está isso? Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Fala que todos vão adorar, prestar adoração para a besta. Aqueles que não adorar vão ser perseguidos e vão ser mortos. Se tiver no alcance dele, vai ser morto. Então é por isso que vai vir uma grande perseguição contra os remanescentes, os judeus sinceros, que não vai prostrar diante da besta, igual muitos lá na época não prostou. Então a história, irmãos, ela se repete. Por isso que eu cansei de falar nos meus vídeos. Paulo diz, tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Quer entender o Novo Testamento? Tem que ler o Velho Testamento. Por isso que no livro de Lucas fala que um sábio, ele tira boas coisas do seu tesouro, do tesouro antigo e do tesouro novo. E você tem que ir no Velho Testamento e no Novo Testamento, juntar os dois. Usar o Velho Testamento como sombra para poder você entender o Novo Testamento. Então, o que acontece, irmãos? Lá, então, nos fala que esse Amã, ele queria que as pessoas prostrassem diante dele. Mordecai não quis prostrar. No livro de 2 Tessalonicenses fala que o anticristo, o antimachia, ele vai erguer um templo lá em Jerusalém, lá no lugar daquela mesquita, vai colocar o seu trono lá dentro e vai querer ser adorado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 até o 8, nos traz essa questão aí, mostrando que o anticristo, o antimachia, vai querer ser adorado dentro de Jerusalém. Lá dentro. Então, o que acontece, irmãos? Nós também podemos ver que esse Amã, ele só apareceu no cenário, na época da rainha Esther, depois que a rainha Esther casou com o rei Assuero. Aí começa a falar-se em Amã. Antes dela casar com o rei Assuero, você não vê falar de Amã. Por quê? Porque a rainha Esther, como eu falei, ela representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. O anticristo, o antimachia, só vai aparecer no cenário depois que a igreja for levada para o palácio para poder casar com Yaush. Da mesma forma que a rainha Esther foi levada para o palácio para poder casar com o rei Assuero. Depois que ela casou com o rei Assuero, aí Amã apareceu no cenário, apareceu na história do livro da rainha Esther. Você só vê ela aparecer na história do livro depois que ela casa com o rei Assuero. O anticristo, o antimachia, só vai ser revelado ao mundo, Emmanuel Macron, para fazer um acordo de paz com Israel, com os palestinos, depois que a igreja fiel for levada para o palácio para poder casar com Yaush Machia. Então, a história da rainha Esther, ela é tremenda. Ela mostra claramente a história da igreja fiel. Ela mostra claramente a história da igreja que vai casar com Yaush. Deixa eu só pegar aqui uma passagem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar o significado do nome dela aí. O nome dela significa esconder. E significa também estrela escondida. Significa esconder-se, ocultar. Significa também estrela escondida, o nome da rainha Esther. E é interessante, meus irmãos, que quando eu pego aqui o Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, eu não vou ler todas as passagens, porque não vai dar tempo, viu, irmãos? Mas eu vou ler algumas aqui. Ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz assim: quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. E Yaush falou que as 7 estrelas são os 7 mensageiros enviados para as 7 igrejas. Só que o mensageiro, ele não está sozinho. Ele se completa com a igreja de Filadélfia. A mensagem que é dada para ele é dada para a igreja de Filadélfia. Então, quando Yaush fala aqui que as 7 estrelas são os 7 mensageiros que estão na sua mão, ele também está se referindo à igreja, às igrejas. Então, essa estrela, ela se refere também a toda a igreja de Filadélfia, não só ao mensageiro. E essa estrela, então, ela vai ser ocultada, ela vai ser escondida, da mesma forma que a rainha Esther foi ocultada, foi escondida. A rainha Esther foi ocultada, foi escondida no palácio. Ela se escondeu no palácio. A 6ª estrela, que é representada pelo mensageiro e pelos vencedores da igreja de Filadélfia, também vai se ocultar. Vai ser ocultado lá no palácio onde Yaush está. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, diz assim: entra nos teus aposentos e se esconde por um momento, até que passe a ira,
até que passe a tribulação. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala assim: porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então a igreja vai ser guardada. Guardada aonde? Eu te guardarei da hora da tribulação. Guardada aonde? Guardada lá na glória. Vai ser ocultada, vai esconder-se lá no palácio aonde está Yalcha. Da mesma forma que a rainha Esther se ocultou ou escondeu aonde? No palácio. Por isso que o nome dela traz esse significado: esconder-se, ocultar-se. Então o Eterno, ele é tremendo. Ele fez as coisas assim de uma forma para poder ser revelada somente no final dos tempos. Até o nome de cada um desses personagens está tudo relacionado com o arrebatamento da igreja fiel. Está tudo relacionado com a igreja de Filadélfia. Está tudo relacionado com o anticristo, com o antimachia, com o próprio Yalcha, com o Salvador. Entendeu, irmãos? O quanto isso é magnífico? Se nós olharmos no livro de Salmos 45, versículo 13, lá fala que a noiva virgem que entrou para dentro do palácio com a veste bordada. Eu já falei sobre esse versículo em várias passagens. Então ela está onde, essa noiva? Ela está no palácio. Leia Salmos 45 na sua casa, em versículo 13. A noiva que está no palácio com seu vestido bordado. A rainha Esther levou 1 ano para poder se preparar para poder casar com o rei Assuero. Ela se preparou primeiro com mirra, óleo de mirra. Mirra significa sofrimento, tribulação, perseguição. A igreja, desde a época dos apóstolos, passou por perseguição pelo nome do Machia, sofreu uma grande perseguição pelo nome de Yalcha, foi morto, foi jogado para os leões, principalmente a igreja de Esmirna, que significa sofrimento. Então, a rainha Esther foi preparada primeiro com mirra, depois com óleos de perfume. 1 ano para poder casar com o rei Assuero. Depois, então, adentrou na sua presença com as vestes lindas para poder casar com ele. Assim vai ser a igreja de Filadélfia. E é interessante também que no capítulo 2 de Esther, capítulo 2, versículo 18, fala que foi dado, o rei Assuero deu um grande banquete para a rainha Esther. Está no livro de Esther, capítulo 2, versículo 18. Quando eu vejo isso, eu lembro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Fala: bem-aventurados que são convidados ao banquete das bordas do Cordeiro. Está falando do casamento de Yalcha com a igreja fiel. Um banquete está sendo preparado lá no palácio, lá onde Yalcha está, para a rainha, para a princesa dele, a igreja fiel. A igreja de Filadélfia vai se casar com Yalcha, o Machia, da mesma forma que a rainha Esther casou com o rei Assuero. Uma virgem pura. Por isso que Apocalipse 14 fala: viu, 144 mil foram resgatados da terra dentre os homens como primícias. Eles são virgens. Tá vendo, irmão? É a igreja virgem. Ela tem que ir lá para o Monte Sião para poder casar. Ela tem que entrar para dentro do palácio onde está o rei, Yalcha o Machia. Então, irmãos, a história dela é idêntica. Se você ler no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17, fala que o rei Assuero amou ela mais do que todas as outras virgens. O rei Assuero amava a rainha Esther. Quando você lê no livro de Efésios, fala que Yalcha amou a igreja de tal maneira que se entregou por ela. Então, Yalcha é representado pelo rei Assuero. O rei Assuero representa Yalcha, que amava a rainha Esther. Da mesma forma que Yalcha amou a igreja, se entregou por ela, para poder lavar ela e apresentar ela a si mesmo. Apresentar ela a si mesmo, sem máculas, sem rugas, sem mancha, sem idolatria, sem nada. Apresentar ela para quê? Para poder casar com ele. Da mesma forma, quando o Criador edificou Eva e apresentou ela para Adão, para ela poder casar com Adão. Eva era uma virgem pura. Da mesma forma, Yalcha está preparando uma igreja, edificando uma igreja para apresentar ela a si mesmo, como noiva pura, sem mácula, sem ruga, para poder casar com ele. Então, essa igreja está sendo preparada hoje nos nossos dias. E aí, o que acontece, irmãos? Eu quero até colocar uma foto aí de um sinal que aconteceu no Apocalipse 12. O irmão vai colocar na tela para os irmãos aí. Em Apocalipse 12, fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, e que estava grávida e deu à luz a um filho varão. Ali eu mostrei que o planeta Júpiter representa o filho varão. Já lancei vários vídeos falando sobre isso. Então, essa mulher quem é? A constelação de Virgem. Dá uma olhada aí para os irmãos ver, a constelação de Virgem. Os irmãos podem ver que esse sinal aí é um sinal que foi dado em 2017, em setembro de 2017. Foi o primeiro sinal que o Eterno deu. É o sinal que Yalcha estava dando, que a sua noiva estava começando a se preparar nessa era agora, os vivos, né? A igreja que está viva agora nessa era, estava começando a se preparar nesse tempo aí, em 2017, para poder ser coroada por ele. Por quê? Porque a rainha Esther, quando casou com o rei Assuero, ela foi coroada por ele.
O rei Assuero colocou uma coroa na cabeça da rainha Esté. E Alcha vai colocar uma coroa na cabeça dos vencedores. Por isso que em Apocalipse 3 fala, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Por isso que lá está escrito, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por isso que Paulo falou, combati o bom combate e guardei a coroa. Só me resta agora receber a coroa da justiça que Alcha me dará naquele dia. Então existe uma coroa para a rainha. E aí esse sinal do Apocalipse 12 aí é o quê? São duas constelações. Uma constelação que representa a igreja fiel, que está dentro dessa mulher aí. Essa mulher em si, na verdade, representa a rainha Vasti, mas dentro dela existe uma igreja fiel. Dentro da igreja infiel tem a igreja fiel. Essa coroação aí é a coroação do filho varão, que está sendo formado dentro dessa mulher. O filho varão é a igreja fiel. Por isso que fala que a ele foi dado um cetro de ferro, para ele reger as nações com cetro de ferro. Por quê? Porque ele vai ser rei. Ou eu posso falar, vai ser rainha, né? Se eu estiver me referindo à igreja como uma mulher, eu vou falar que vai ser uma rainha. Se eu estiver me referindo a ela como filho varão, eu vou falar que vai ser rei. Os irmãos entendem essa linguagem hoje, claramente o que eu estou querendo dizer. Então, irmãos, é o rei leão coroando a mulher, igual foi na época da rainha Esté. A constelação de leão representa Yalcha, o Machia. Ele é representado pelo leão da tribo de Yaldo. E a constelação de virgem, então, está representando a igreja virgem. E aí, o que acontece, irmãos? Eu vou passar aqui mais para frente, para mim não tomar muito tempo. Então, o que acontece? Eu quero mostrar para os irmãos agora que, na época da rainha Esté, teve vários eclipses. O ano 478 da rainha Esté equivale ao nosso ano 2025. O ano 471 equivale ao ano 2032. De 478 a 471, você tem que voltar para a data do nascimento de Yalcha, ou para a morte dele. Então, 478, voltando para trás, você vai voltando, 478, 477, 476, você tem que voltar, não é ir para lá, não. Então, começa em 478 e vai até 471. Nós agora não, nós vai para frente, de 2025 a 2032, ok, irmãos? Então, o ano 478 equivale ao ano 2025. O ano 477 equivale ao ano 2026. Lá vai diminuindo, aqui vai aumentando. Eu vou colocar 3 vídeos em sequência aí, mostrando os eclipses que aconteceu na época da rainha Esté, que não ocorreu no mesmo mês, não. Ocorreu no mesmo mês e no mesmo dia. É exato. Por quê? Porque o Eterno está mostrando que a semana da rainha Esté equivale à semana da tribulação para quem vai ficar agora na tribulação. Equivale para aqueles que vai ficar aqui, equivale para a Laodiceia, equivale para os judeus, para os Yaldim que está lá na Terra Santa lá. É tanto, irmãos, que equivale também para os judeus lá, mas é para eles também, por quê? Porque se você vê o casamento da rainha Esté, lá fala que Mordecai não compareceu no casamento da rainha Esté. Você não acha o nome dele lá na lista, você não vê falar nele, porque ele era primo dela, mas ele não estava lá no casamento dela. Por que ele não estava? Por que o Eterno não registrou lá no livro? O Eterno não registrou por quê? Porque o Eterno quer mostrar que os judeus não vai estar lá, junto com a igreja de Filadélfia, casando com Yalcha. Mordecai não estava no casamento. Os judeus não vai estar no casamento, não vai participar do casamento. Ele está fora, por quê? Porque eles não reconhecem Yalcha como Salvador, não reconhecem ele como Messias. Só vão reconhecer ele como Messias no final da tribulação. Então, irmãos, antes de eu colocar esses vídeos, deixa eu só trazer uma questão aqui para os irmãos ficar mais claro com respeito a essa questão. Aí eu vou terminar aqui, só para introduzir. Interessante, irmãos, que o rei, esse rei aí que Amã, esse príncipe, né? Amã que representa o anticristo, representa o antimachia, ele foi enforcado pelo rei Assuero. E o rei Assuero não mandou matar só ele. Matou também os seus 10 filhos. Matou Amã e matou os seus 10 filhos. Basta você ler Esté capítulo 9. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 17, fala que o anticristo, o antimachia, vai estar lá em Israel, pronto para atacar Israel. Mas Yalcha vai vir para poder destruí-lo. Apocalipse 17 fala assim, os 10 reis, a besta e os 10 reis se prepararam para lutar com o cordeiro, mas foram mortos por ele, foram destruídos por ele. Apocalipse capítulo 17 fala que vai haver uma batalha entre a besta e os 10 reis contra o Machia. Lá foi Amã e os 10 filhos que combateram contra o rei Assuero e foram todos mortos. Só isso aí. Agora o que acontece, irmão? Vou colocar o vídeo então aí, os irmãos acompanham aí, tá bom? Então, irmãos, eu vou começar agora para o eclipse lunar que vai acontecer agora, 14 de março agora.
Dia 14 de março de 2025. Vou mostrar que a lua vai se transformar em sangue. E aí depois nós vamos lá para a época da Rainha Esther. Então aqui, ó. Vai, ó. Vamos voltando aqui. Vamos voltando aqui para nós ver ela virar sangue. Aí, ó. Vendo aí, irmãos? Pronto. Vai ter um eclipse de lua de sangue agora. O lugar melhor para ver ele vai ser de Uberaba. Uberaba aqui. Uberaba em Minas Gerais. Agora eu vou lá para a época da Rainha Esther. Vou voltar. Eu vou mudar só o ano, irmão. Não posso mudar a data, viu, irmãos? Então, pera aí, ó. Não posso mudar a data. Rainha Esther. Que ano que eu vou? Ano 478. Antes do Mashiach. Eles falam antes de Cristo, antes do Mashiach. Então tá aí. Agora, que dia que é? 14 de março. A lua vai ter que transformar em sangue novamente. Na época dela, ó. Aí, ó. Aí, pronto. Viu, irmãos? Então aí, na época dela aí tá marcando os 7 anos de tribulação. Começou aí. Nós começamos em 2025. Nós vai começar em abril. Na época dela lá, começou também em abril. Mas teve a lua de sangue em março. 3 de março lá. Aí, ó. 478 antes do Mashiach, 3 de março. 2025, também, então, em 3 de março agora, dia 14 de março, aliás, 14 de março agora, do mês 3, vai ter um eclipse de lua de sangue, igual na época da Rainha Esther. Vamos para outra agora, irmãos. Agora eu vou para um eclipse solar. Um eclipse solar, vou colocar aqui, ó. O mês. O mês continua sendo o mês 3, o dia é dia 29. Vou colocar aqui e mostrar que na época da Rainha Esther, teve um eclipse solar. Vou procurar o Sol aqui agora. Olha o Sol aqui. Tá aqui o Sol. Vou voltar lá atrás. A Lua já tá aqui perto dele aqui, ó. Olha lá dando a Lua aí, ó. Já tá perto dele. Pronto para dar um eclipse. Para dar um eclipse lá, ó. Vamos lá agora. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Aí, ó. Lá ela lá, aquela manchinha preta lá. Olha lá, ó. Eclipse solar. Vendo aí, irmãos? Eclipse solar aí. Então tá aí, ó. Aí ela aí, ó. A lua dentro do sol. Deu um eclipse solar na época da Rainha Esther. Agora eu vou mudar só o ano. 2025. 2025. E aí vai acontecer agora o quê? Um eclipse solar. Lá, ó. Lá a lua já entrando lá pra dentro já. Lá, ó. Pronto. Eclipse solar. Aí, irmãos, ó. Aí, ó. Aí. Pronto. 2025. Igualzinho na época dela. Vou agora para outro eclipse lunar de lua de sangue novamente. Agora, em que dia? Vou colocar aqui o mês. Vou colocar dia 7, né? Dia 7 aqui. Dia 7. E o mês é o mês 9. Deixa eu só conferir agora para ver se é isso. Se a lua transforma em sangue, é isso aqui mesmo. Eu vou lá para a lua agora. Cadê a lua? Aqui a lua. Aí. Agora, vamos ver aqui. É aqui mesmo, ó. Aqui, ó. O mês é o 9. O dia é o dia 7. Vamos lá. O mês é 9. O dia é dia 7. Aí, irmãos, ó. Dia 7, mês 9 de 2025. Ok, irmãos? Então, é 7 de setembro, né? Eu creio que é isso mesmo. 7 de setembro. Aí, ó. 2025. Lua de sangue. Agora, não vou mexer no 9 nem no 7 aqui. Vou mexer só na data do ano. Vou voltar lá na época da Rainha Esther. Vou colocar aqui, vou voltar lá, 478. 478. Agora, ó, a lua já tá até querendo virar sangue aqui já. Aí, ó, tá vendo? Aí, irmãos, ó, ó. Vai passando as horas, vai virar sangue. Aí, ó, na época da Rainha Esther. Viu aí, irmão? Que magnífico. Vou pegar mais um ainda no calendário de 2025. Vou pegar mais uma. Vou deixar quieto aí agora e vou pôr dia 21 aqui agora. Dia 21 aqui agora. Ó. Dia 21. Agora eu quero um eclipse solar. Eu não quero um eclipse lunar agora. Agora eu quero um eclipse solar no dia 21 de setembro do ano 478 da Rainha Esther. No ano 478 antes da Rainha Esther, no dia 21 de setembro. Um eclipse solar. A lua já está até perto do sol aí já, ó. Vou afastando, ela vai quase entrar lá para dentro dele lá já. Aí. Vamos lá agora. Vamos lá agora.
Mas é aqui mesmo, quer ver? Ó, é isso mesmo, é aqui mesmo. Ó, já tá dentro ali já. Aí, ó, já tá dentro. Lá dentro, lá. É isso aí mesmo, irmão. Ó, ó, ó. Então tá aí, ó. Um eclipse solar aí. Agora eu vou pro ano de 2025. Ok, irmão? Sem mexer na data. 2000, sem mexer no dia. Mexer só na data do ano. Olha lá a lua já lá dentro, lá, irmão. Ó, ó, olha ela aí. Olha ela aí. Ó, já tá dando um eclipse solar aí. Tá vendo, irmão? Que magnífico. Tá vendo aí? Ó, ó, se fizer assim, tá ela lá dentro. Já tá lá dentro. É isso aí, ó. Viu? Beleza, agora eu vou passar pro ano 2026. Depois pro final 2032. Nós vamos agora fazer 2026. E aí, o da Rainha Esther agora, então, é 477. O ano que equivale ao 2026 é o ano 477. Lá vai diminuindo, aqui vai subindo. Em 2027 aqui, lá será 476. Em 2028 aqui, lá será 475. Aí em 2032 aqui, lá será 471. Lá diminui, aqui aumenta, porque lá está voltando para a data do nascimento de Cristo, do Machia, ok? De Yahshua. Então coloquei mês 2 aqui. E agora eu quero o quê? 2026. Eu quero um eclipse, aliás, eu quero um eclipse de lua, um eclipse solar. Eu quero um eclipse solar aqui, ó. Dia 17. Agora eu vou procurar o Sol. O Sol vai estar aqui. Olha ele aí. Aí, a Lua já está perto dele. Vamos ver quando é que vai ocorrer um eclipse, então, aqui. Da Lua com o Sol aí, ó. Passa para frente. Aí, 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 ó. Aí, então nós temos um eclipse solar. Aí, ó. Vendo aí, irmão? Deixa eu voltar aqui. Então aí, ó. Nós temos um eclipse solar. Aí, a Lua aí, ó. Nós temos um eclipse solar no ano 2026. Dia 17 de fevereiro. Agora eu vou lá para o ano 477 da Rainha Esther. Vou voltar aqui. Pá, pá. Aí. Vou botar aqui 77. Pronto. Olha lá, ó. Já tá lá dentro, irmãos, ó. Pode olhar que já tá ocorrendo um eclipse solar aí, ela aí, ó. Lá dentro, ó. Se eu fizer isso aqui, ela vai mais para próximo, ó. Agora que fechou mesmo, olha lá, ó. Eclipse solar lá dentro. Pronto. Tá aí então, ó. Ó. Fechou. Agora eu quero um eclipse de lua de sangue. Quando? No mês 3. Vou colocar aqui. Ó, na época da Rainha Esther. Mês 3. Um eclipse de lua de sangue. Vou vir aqui, vou mudar. Mandar o estelar procurar a lua. A lua aí, ó. Aproximo a lua. Agora vai ver um eclipse de lua de sangue aqui. A lua está 99,9% cheia. Ó. Vai subindo 100%. Vai ter um eclipse. Aí, um eclipse de lua de sangue aí, ó. Viu aí, irmãos? Ó. Ele não é totalmente, não, mas ele é ó, quase coberto. Quase cobriu ela toda. É um eclipse espacial quase completo. Agora eu vou em 2026, no mês 3, dia 3, para ver se vai ter também um eclipse de lua de sangue. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Já praticamente deu aí, ó. Aí, ó. É isso aí, irmão. Ó. Ó. Vou elevando, ó. Ó. Pronto. É aí mesmo. Aqui. Então bateu certinho no prego aí, ó. Tremendo, ó. E a lua de sangue aí, ó. 2026. Agora eu vou para um eclipse solar. Dia 12 do 8. Vou colocar o mês 8 aqui. Mês 8 aqui. Dia 12 aqui. Quero um eclipse solar. Aqui. Ó, a lua, o sol já está até perto aí já, ó. Vai ter um eclipse solar aí. Vou botar aqui a data. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Tá aí, ó. Um eclipse solar aí. Ó, magnífico, magnífico, magnífico. Tá aí, ó. A lua aí, ó. Alguns países dá pra ver total. Outros vai pegar só uma partezinha dele. Vai tá aí, ó. Agora eu vou pra época da Rainha Esther. Vamos lá, 477. Antes do Machia. Aqui, vou botar a data. 77. Tá aí, irmãos, ó. Já tá batendo lá já, ó. Tá vendo lá? Olha lá, aqui a lua sai. Aí ela vai pra longe, aí ela aí, ó. Agora ela vai entrando. Presta atenção nela, irmão. Presta atenção nela pra vocês verem ela entrando lá, ó. Ela vai entrar. Ela rodeando lá. Ela entra lá dentro, ó. Eclipse solar aí, ó. Lá ela lá dentro, lá. Aí, ó. Pronto. Esse é o mês 8.
Agora eu vou pro mês. Agora eu vou pro mês 28. Dia 28. Vou colocar aqui. O mês vai ficar o mês. O mês vai ficar o mês. É o mês 8. Vou mudar só o dia. Dia 28. Dia 28. Pronto. O mês é o mês 8. O que eu quero agora? Um eclipse com lua de sangue. Aqui. Cadê ela? Tá aqui. Vamos procurar agora. Creio que vai ser aqui, ó. Vai pegar só uma pontinha também. Quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, irmãos. É aqui mesmo, ó. Pega só uma pequena parcelinha dela lá. Pá, 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 pá. Tá aí, ó. Pronto. Eclipse espacial de lua de sangue. Vou no ano 2026 agora para ver. 2026. Aí nós já vai passar para 2032, ok, irmão? Ó, tá aí. Agora nós precisamos de, ó, 100%. Um eclipse de lua de sangue agora também. Aí, ó. Tá aí, irmãos, ó. Viu? É aí. Pronto. Fechou. Bateu, bateu. 2026 bateu com 477 da época da Rainha Esther. Então, meus irmãos, agora nós vamos fazer do ano de 2032. Esse é o último que eu vou fazer agora, tá? Ok? Então, vou colocar aqui 2032. 2032. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o dia 25 de abril. Já fiz um vídeo mostrando que 25 de abril, essa lua de sangue que vai acontecer no dia 25 de abril, é para Yalcha voltar nas nuvens. É a lua que está lá no livro de Joel 2:31. A lua se transformará em sangue e o sol escurecerá, antes que chegue o grande dia terrível de Yal. E Apocalipse 6, versículo 12. O cordeiro abriu o sexto selo e a lua se transformou em sangue e o sol em um saco de grino, se tornou negro. E aí Yalcha vem. Então aqui, ó, já falei sobre isso. Vou procurar aqui agora. Lua. Aqui tem que ter um eclipse lunar de lua de sangue. Vamos lá agora. Ó, 2025. Vamos ver que hora que vai ser essa lua de sangue aqui. Aí, ó. Aí, ó. Magnífico, então, ó. Aí, ó, 2025. Agora, 2032, então, equivale a que ano da Rainha Esther? Ano 471. Do ano 478 ao ano 471, são 7 anos. Do ano 2025 ao ano 2032, são 7 anos. É assim que se compara um com o outro. Ok, meus irmãos? Então, agora vamos lá. Na Rainha Esther agora, na época dela, 471 antes do Mashiach. Vou voltar aqui. 471. A lua que agora tem que transformar em sangue. Ela já está 100% aí agora. Ano 471 da época da Rainha Esther. Equivale ao ano 2032. Vai passando. Ó, ó. Aí, irmão. Magnífico. Bateu no prego. Yal dos exércitos alinhou tudo. A semana da Rainha Esther aponta para a última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 25 ao 27. A semana da Rainha Esther aponta para a semana da tribulação. Foi Yal que alinhou a história da Rainha Esther com a história da igreja de Filadélfia, que vai ser arrebatada agora. A Rainha Esther recebeu a coroa e se tornou rainha. A igreja de Filadélfia, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Ela, Rainha Esther, representa a igreja de Filadélfia, que vai subir no arrebatamento. E que vai ficar 7 anos no banquete com Yalcha lá na glória. Isso é tremendo. Vou voltar aqui agora. Então, agora eu vou lá. Agora eu quero um eclipse solar. Em que mês que eu quero um eclipse solar? Vou colocar aqui agora, aqui, ó. Vou colocar aqui. Mês 5. Dia 9. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, irmão. Vai dar certo aqui agora. Pá. Aqui, ó, dia 9. Ó, tá quase tendo um eclipse solar aqui mesmo, ó. Vou voltar aqui agora aqui para me ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá o sol, olha lá. Já tá tendo um eclipse solar aqui, ó. Lá, a lua já tá lá dentro, ó. Olha que coisa magnífica aí, ó. Então é isso aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Já tá aí, ó. Tá aí, é isso aí. É isso aí mesmo, ó. Assim ela sai para fora, assim ela vai entrando para dentro. É aí mesmo. Agora eu vou colocar então 2032. 2032. É aqui. A lua lá, já dentro, lá, irmão, ó. Aí, irmão, que magnífico. Aí o eclipse solar aí, ó. Já tá lá dentro a lua, ó. Olha ela aí. Olha ela aí, ó. Se fizesse ela, sai fora. Ó, sai fora. Ela vai pra longe. Tá vendo, irmão? Ó. Se fizesse ela, vai pra longe. Se fizesse ela, entra lá pra dentro, ó. Aí, ó. Aí é um eclipse solar. Beleza. Agora eu quero um eclipse de lua de sangue. Em que dia?
dia 18. De que mês? Do mês 10. Mês 10 de 2032. Vou procurar pela Lua agora. Lua. Achamos a Lua. Tá aqui. Agora a Lua tem que chegar a 100% para ter um eclipse de lua de sangue. Aí, ó. Ela vai virar lua de sangue agora. 2032 aí, ó. Ó, ó. Aí, irmão. Que coisa magnífica. Tremendo, tremendo, tremendo. Agora vamos lá para a época da Rainha Esther. Rainha Esther. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Agora vou botar aqui. 71. Pronto. Aqui a Lua tem que virar sangue. Uma. Ó. É aí. É aqui. Não vai ser total, não. Eclipse total não, mas vai ser parcial. Lua de sangue aí. Aí, ó. Tá aí. Tá vendo, irmãos? Ó. É aí mesmo. Ó. Tá vendo? Tá aí, então. Agora eu vou pegar só mais um eclipse solar e nós vamos voltar para o quadro. Ok, meus irmãos? Deixa eu pegar só mais um eclipse solar aqui. Então eu vou colocar mês 11, dia 3. Aqui, ó. Mês 11, dia 3. Tá aqui. Agora eu vou vir aqui, solar. Tá aí. Aqui. Aí, ó. Se voltar aqui, vocês vão poder ver que vai virar um eclipse solar. Vou voltar as horas aqui, ó. Lá, a Lua tá lá pra dentro, ó. Eclipse solar aí. Aí, ó. Então tá aí, ó. O eclipse solar acontece bem aí, ó. Ano 471 da época da Rainha Esther. Agora eu vou colocar 2032 aqui para nós encerrar. 2032. Ah, a Lua já tá quase praticamente lá dentro, lá, ó. Aí, ó. Aí ela aí. Ó. Então, vendo, irmãos? Bateu certinho. Bateu no prego. É aí mesmo, ó. Eclipse solar aí. É aí mesmo, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. Aqui houve um eclipse. Vai haver um eclipse solar, né? Ó, agora na época da Rainha Esther. Então agora eu vou voltar pro quadro. E ó, é magnífico. Tudo alinhado. Os vídeos dos eclipses aí, de lua de sangue e solar. Comparando os da época dela com o nosso agora. Os 7 anos da época dela com o nosso. E ela é tão tremendo, irmãos, que ele alinhou tudo. Ele alinhou o calendário dela lá com o nosso também. Não foi só os eclipses, não. Os eclipses de lua de sangue, tudo no mesmo dia, no mesmo mês, certinho. E além disso aí, ele alinhou também o conversor de calendário. Mas antes eu quero mostrar a tabela para os irmãos, que de repente alguém quer fazer em casa. Vou mostrar a tabela para vocês aí, ó, de 2025 a 2032. Da época dela é de 478 a 471. Aí você tem que baixar o programa estelar para você fazer na sua casa. Para você ver que os eclipses que aconteceu na época dela, tanto de lua de sangue quanto de sol, é os mesmos que vai acontecer agora de 2025 a 2032. Vou colocar também aí agora na tela, irmãos, o conversor de calendário, mostrando que até o dia do mês deles se alinhou com o nosso. Porque a festa de Purim, ela era comemorada do dia 13 ao dia 15 de Adar. Adar equivale ao nosso mês de março. Então agora, antes era assim, antes o dia 14 de Adar, por exemplo, poderia cair no dia 20 de março, no dia 25 de março, no dia 18 de março, porém agora não. Lá é 13 de Adar, aqui é 13 de março. Lá é 14 de Adar, aqui é 14 de março. Lá é 15 de Adar, aqui é 15 de março. Tudo se alinhou, até o calendário. E impressionante, meus irmãos, que antes dos judeus daquela época lá, da época da Rainha Esther, partir para poder destruir os seus inimigos, porque ela convocou eles, pediu para eles fazer um jejum, para o Eterno entregar os seus inimigos na mão deles. E os inimigos foram entregues na mão deles. Os inimigos deles foram destruídos no dia 14 para o dia 15 de Adar. Na verdade, foi destruído no dia 13 para o dia 14. No dia 15, eles fizeram um descanso, uma festa de descanso. Então, o que acontece, irmãos? Olha aí o dia aí. Dia 14, foi muitos mil homens que caíram por terra ali. Os judeus matou os inimigos deles. Agora, o que acontece, irmãos? Hoje, os inimigos de Israel é o mundo islâmico. É os palestinos, descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, a escrava. Nasceu os ismaelitas, os muçulmanos. Eles são os Ameleque, que estão perseguindo Israel. Os inimigos de Israel é lá o Irã, a Turquia, a Síria ali, a faixa de Gaza, o Líbano. Aquele pessoal tudo ali
representa Ameleque. E aí o que acontece, irmãos? Eles se reuniram dia 14 agora, a Rússia, o Irã e a China. A China vai ficar fora da guerra de Gog, porque ela vai vir para a guerra do Amargedon, no final da tribulação. Ela fala que vai acontecer uma guerra de Yalcha contra milhares e milhares de soldados que vai estar ali tentando destruir Israel no final da tribulação em 2032. Então, o que acontece, irmãos? Os inimigos de Israel se reuniram bem na festa de Purim, bem no dia 14 de Iyar, 14 de Adar, que é o mês de março. Então, o que acontece, irmãos? O que o Eterno está nos mostrando? Está nos mostrando que essa lua de sangue que aconteceu na época dela, ela está se repetindo agora na nossa época, mostrando que a guerra vai vir para a terra de Israel. A lua está ligada com Israel. O calendário deles é lunar. Então, esse eclipse lunar de lua de sangue que aconteceu dia 14 de março, agora, que é 14 de Adar no calendário deles, está mostrando que a guerra de Gog está vindo para a terra de Israel. E vai ter um eclipse agora também, vai ter um eclipse solar. O eclipse solar é juízo do Eterno vindo para cima das nações, igual aquele eclipse que o Eterno fez dar lá em cima dos Estados Unidos, aquele X ali. Aquilo ali é mostrando que vai vir algo para cima dos Estados Unidos, porque a águia tem que voar para o Brasil, que é os Estados Unidos. Então vai acontecer algo ali. E aí, esse eclipse que vai ter agora, dia 29, o irmão vai colocar na tela para vocês verem aí. Esse eclipse, dia 29 de Adar no calendário deles e 29 de março no nosso. É hoje, né? Inclusive é hoje, sábado. Né? Foi hoje que aconteceu esse eclipse. Eu estou falando aqui, mas na verdade foi hoje que aconteceu esse eclipse. Eclipse solar. Ele foi visto de onde? Da Rússia. Por que da Rússia? Porque a Rússia é que vai liderar o exército de Gog. É o exército de Gog que vai vir ali no livro de Ezequiel, capítulo 38. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 38, o Eterno fala assim: nos últimos dias, eu vou trazer você contra a terra de Israel. Nos últimos dias dos 6.000 anos que o Eterno deu de prazo para a humanidade. Os irmãos que têm visto meus vídeos aí, os irmãos viram que eu mostrei no calendário grandão aí, um calendário que eu fiz no quadro. Se o irmão até achar aí, depois eu vou mostrar para vocês aí. Um calendário hebraico aí que eu fiz na parede aí, eu mostrando que vai do ano 0 até o ano 6.000. O ano 6.000 é o ano 2032 do calendário gregoriano. 6.001, calendário hebraico. E aí eu mostrei lá, eu peguei lá de Gênesis e vim traçando tudo. Então, os últimos dias, nós já estamos para chegar nos últimos dias. Os últimos dias é agora. Por isso que no livro de Ezequiel, o Eterno fala que nos últimos dias vai trazer o príncipe de Roz, o príncipe de Gog. Roz é a Rússia, significa Rússia. Na Bíblia Septuaginta fala Roz, o príncipe de Roz, significa Rússia. Então, irmãos, nós estamos vendo todo o cenário diante dos nossos olhos aí. Ó. Os inimigos de Israel já estão prontos para poder descer, para poder combater com Israel na guerra de Gog. A Síria, Torgama, que é a Turquia, o Irã, a Rússia, o Egito. Israel já está entrando em guerra com eles. Israel já está em mais de 4 frentes ali, combatendo ali contra esses exércitos, e tudo mostra que não vai parar. Hoje mesmo Israel bombardeou o Líbano ali, arrebentou vários prédios ali. E Israel falou que agora vai exterminar todos os terroristas na faixa de Gaza. Os Estados Unidos estão dando apoio, estão jogando a gasolina no fogo, incentivando Israel para Israel bombardear mesmo e arrebentar com os terroristas, falando também que vai bombardear o Irã. E a Rússia já avisou, a Rússia mais a China já avisou que está do lado do Irã e apoia o sistema nuclear do Irã. Então, Israel quer destruir o sistema nuclear do Irã. Quando Israel bombardear as usinas nucleares do Irã, com certeza a guerra vai explodir. E tudo indica que vai ser agora, a partir de hoje para frente, agora tudo indica que vai explodir. Por quê? Porque hoje aconteceu o último eclipse da época da Rainha Esther, antes dos inimigos deles lá serem destruídos na época dela. Agora, lá teve 2 eclipses antes dos judeus destruir os inimigos. Agora aqui nós estamos vendo os 2 eclipses acontecendo agora nos nossos dias, antes da guerra de Gog. Tudo isso é o Eterno mostrando para nós que a semana de número 70, semana de Daniel, a última semana, igual eu mostrei no quadro aí, que ela tem tudo para iniciar agora dia 12 de abril, para o Eterno abrir ela. O Eterno nos mostrou mais um documento tremendo, a história da Rainha Esther. Ela nos mostra que a última semana vai ser aberta agora, irmãos. Então, essa semana que nós estamos adentrando agora, se nós já estávamos jejuando e estávamos orando, nós temos que orar mais e jejuar mais ainda, porque o filho varão, ele sai junto com a guerra de Gog, ele sai junto na hora que a guerra explode, ele sai junto com essa guerra.
É nesse momento que aparece ali o grande astro, ali, o grande dragão cor de fogo ali, Vênus trazendo as pedras para poder ser atirado em cima da Rússia e dos seus exércitos. E aí aparece o Amã, aparece o anticristo, aparece o antimachia, o Emmanuel Macron, para poder fazer um acordo de paz. E o Emmanuel Macron já falou que quer fazer um acordo de paz lá na Ucrânia, quer fazer um acordo de paz lá em Israel. Ele está atuando. E ele também está batendo de frente com a Rússia. Então, irmãos, o que acontece? Yalcha também falou que seria como nos dias de Noé. Por que ele nos compara com os dias de Noé? Porque é uma tipologia do que aconteceu naquela época. Aquilo lá foi uma tribulação que veio para aquele povo ali e destruiu aquele povo. E Yalcha falou que quem está aqui agora vai ser tudo pego de surpresa novamente. As pessoas, o arrebatamento aí. Nós estamos trazendo todas as evidências, todos os documentos aí. Está todo mundo dormindo na Laodiceia. Quem está acordado é só a igreja fiel. Só a igreja de Filadélfia, o filho varão, que está desperto. O resto está tudo dormindo. Então, o Yalcha lá nos mostra que na época de Noé foi tudo pego de surpresa. Ele falou que quando Noé fechou a arca, eles não viram. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até que Noé fechou a arca. E aí veio o dilúvio e levou a todos. A tribulação, o início dela não vai ser como muitos pregadores pregam, não, que as pessoas vão desaparecer aqui, pá, sem nada acontecer, não. O Eterno vai sacudir a terra com esse astro que vai estar passando aí. No livro de Jó fala que muitos homens vão morrer e a terra vai ser perturbada. Então, vai acontecer catástrofe para vários lugares aí, ó, terremotos. Lá no livro de Ageu fala, farei tremer os céus e a terra. E então entrarão as coisas preciosas das nações. É o filho varão, sendo tirado na hora que estiver acontecendo um terremoto. O livro de Ezequiel também fala, vou fazer tremer a terra, os peixes, os mares, as montanhas. Então, irmãos, no dia do arrebatamento não vai ser algo calminho, igual os pastores ensinam, não. A terra vai tremer, porque a mulher vai estar sentindo dores de parto para poder dar à luz ao filho. Ela vai estar estrubuchando ali, ela vai estar sentindo dores para o menino nascer. A terra representa essa mulher, dando à luz ao filho varão. Não vai nascer assim sem sentir dor, não. Não é uma cesárea, é algo que vai ser um parto normal. Então, o filho varão vai nascer? Já está prestes. No livro de Malaquias, no livro de Miqueias, fala que Yahshua vai voltar para Israel só depois que aquela que está grávida der à luz ao filho varão. Então, ele vai voltar para Israel. Então, nós estamos nesse momento aí. Será como nos dias de Noé. E eu mostrei o quê? Eu mostrei em vários vídeos aí que Noé entrou para dentro da arca e ficou 7 dias lá dentro. Até falou, você entra 7 dias antes. Para que entrar 7 dias dentro da arca e ficar lá dentro, guardado lá dentro? Porque o Eterno estava mostrando que a arca de Noé representa o país de Israel. Vou colocar a foto aí mais uma vez para vocês verem que o mapa de Israel ele tem o formato de uma arca. E ele está descendo uma grande onda, mostrando que essa onda aí é a tribulação que vem para arrebentar com tudo, arrebentar com Israel, arrebentar com aqueles que estão desapercebidos. Então, a arca de Noé passou pela ira do Eterno. Aquele mar em revolta ali, ó. Ele estava lá, Noé estava guardado onde? Lá dentro da arca. Então, o que acontece, irmãos? Ele ficou 7 dias dentro da arca, representando 7 anos de tribulação que Israel será guardado dentro do seu país. Por isso que o país Israel se tornou uma potência. Por isso que hoje as nações lá em volta de Israel têm medo de bater de frente com Israel logo de cara. Por isso que vai vir muitos países, porque um só não dá custo para Israel. Um só Israel atropela, passa por cima. Olha lá, Israel venceu 6 países em 6 dias naquela guerra de 1967, a guerra dos 12 dias lá, ó, dos 6 dias, né? Porque era 12 países contra Israel, destruiu um por dia. Então o que acontece, irmãos? Eu mostrei que Noé levou 77 anos para construir a arca. Gerou seus filhos com 500 anos. E aí, quando o mais velho tinha 23 anos, o outro com 20, o outro com 19. Todos 3 eram casados. Eles começaram a ajudar Noé a construir a arca. Noé entrou para dentro da arca com 600 anos. De 500 a 600 são 100 anos. Tirando 23 do filho mais velho, 77. Israel vai completar 77 anos agora. A arca vai completar 77 anos agora. O país de Israel vai completar 77 anos. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, Ial fala assim, ó, que Ial foi longâmino e paciençoso, aguardando para que aquele povo se arrependesse enquanto Noé construísse a arca. Então a arca era um sinal, era um aviso que a hora que Noé acabasse aquela arca, vinha a ira, vinha a tribulação. É a mesma coisa do Eterno dizer, a partir da hora que a figueira brotar, a partir da hora que o país de Israel nascer, eu vou dar 77 anos para ele ser reconstruído. Neemias não fala lá que foi dado lá 62 semanas para eles reconstruir Jerusalém, praças e muralhas? O Eterno deu 77 anos para Israel ser reconstruído, o país ser reconstruído. E agora, em 14 de maio, o Estado de Israel está completando 77 anos, está totalmente reconstruído, igual a Arca de Noé. Quando estiver reconstruído, o que vem?
a ira do Eterno. É interessante que Noé entrou no segundo mês para dentro da arca. O segundo mês é o mês de Ar, é o mês de maio. Israel completa aniversário no mês de maio, mostrando que o país de Israel representa a nação de Israel. Viu, irmãos? Quanto isso é tremendo? Então, vou colocar um vídeo aí, mais uma vez, do planeta Urano. Primeiro, eu vou colocar um documento aí que está escrito 2348. O que é isso aí? Isso aí é um historiador aí que fala que o dilúvio aconteceu no ano 2348, antes do Salvador. Mas a data correta mesmo é 2345. Deixa eu só fazer um negócio aqui no quadro, aqui, antes de eu mostrar o vídeo do Urano para os irmãos. Dá uma olhada nesse quadro aqui para os irmãos verem. Aqui, irmãos, eu coloquei lá de Adão, fiz igual eu fiz naquela outra live minha lá. Eu falei aqui, ó, se os irmãos quiserem fazer em casa, pegar a Bíblia, não pode fazer. Dessa forma aqui que os irmãos têm que somar. Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malaléu, tá vendo? E assim por diante, ó. Até chegar aqui, ó. Matusalém gerou a Lameque. Lameque gerou a Noé com 600 anos. Aí você soma agora a idade deles tudo aqui agora. Quantos anos que vai dar aqui, ó? Aí você vem até aqui, ó. Lameque gerou a Noé. Noé viveu 600 anos. Está aqui, ó. Gênesis 7, versículo 6. Noé viveu 600 anos até chegar o dilúvio. Então, partindo de Adão até começar o dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, são quantos anos que se passaram? Passou 1656 anos. De Adão até o dilúvio, nós temos 1656 anos. Agora, voltando para trás, 2345 anos, mais 1656 anos é 4001. É aquilo que eu mostrei no meu calendário, que eu fiz nos outros vídeos tudo. Aqui é o ano que Yahshua morreu, que foi o ano 32 do calendário gregoriano. 32 depois do Mashiach. Então, quando é que aconteceu o dilúvio? Em 1656. Agora, voltando, antes do Mashiach, eu quero que os irmãos prestem atenção nesse número aqui, ó. Antes do Mashiach, são 2345 anos. 1345 anos. Vou colocar no estelário aí, mostrando que Urano estava aqui nessa época, e mostrando mais uma vez que ele estava na patinha do touro, mostrando que foi ali que Noé entrou para dentro da arca. Não tem erro, porque é Urano que marca a bagaceira toda. É Urano que mostra aí o fim de tudo. Então, vou colocar o vídeo para vocês verem. Então, meus irmãos, eu não poderia encerrar essa live sem mostrar o planeta Urano mais uma vez. Eu sei que tem vários irmãos aí que já viram esse vídeo várias vezes. Pelo menos umas 3 vezes eu já lancei no YouTube aí. Mas eu vou fazer mais uma vez aqui uma demonstração com o planeta Urano, porque isso aqui é uma revelação magnífica que Yahweh deu para a igreja de Filadélfia. O planeta Urano, ele é um marcador de geração. Mas de qual geração? Como eu mostrei nos outros vídeos, é o marcador da última geração. A última geração é a geração que vê-se a nação de Israel virar um país, que vê-se a figueira brotar novamente. Israel virou um país no ano de 1948, em 14 de maio. E Yahshua disse que quem vê essa figueira brotar, essa era a última geração. Não ia passar essa geração sem que tudo acontecesse. Então, a geração de Israel é a geração que marca o tempo do fim. E quantos anos, então, Israel tem que ter para poder começar o tempo do fim? 77 anos. E Urano, ele é um marcador de geração. Ele leva 84 anos para percorrer os 12 signos dos zodíacos, as 12 constelações. Então, quando Israel completar 84 anos em 2032, Yahshua está voltando para poder estabelecer o reino. E Urano, então, marca o tempo do fim. Ele leva 84 anos para percorrer todas as 12 constelações dos signos dos zodíacos. Ele leva 7 anos em cada constelação. Então, irmãos, eu vou fazer mais uma vez aqui para os irmãos verem. Eu vou colocar aqui, ó, 1948. 1948. Nós podemos ver que Urano está na ponta do chifre da constelação de Touro. Eu já mostrei que a constelação de Touro representa a era da besta, a era do anticristo, a era do antimachia. Essa aqui é a última era. E aí os irmãos vão ver que quando Urano chegar na constelação de Touro novamente, ele vai chegar em 2025, em 14 de maio de 2025. E vai levar 7 anos para percorrer toda a constelação de Touro. Então vamos lá, vamos partir daqui, ó. 1948, 14 de maio, ele está na ponta do chifre de Touro. Vamos começar a percorrer então, ó. Ele passa a constelação de Gêmeos, vai indo. Constelação de Leão, constelação de Virgem, chega na Libra, constelação de Libra, Escorpião,
Sagitário, Aquários, vai indo, constelação de Peixe, nós já estamos em 2017, ó. Constelação de Áries. Agora, em 2025, ele chega na constelação de Touro. Aqui agora ele vai levar 7 anos para chegar na ponta do chifre. Vou fazer bem devagar para vocês verem, ó. Ó, tá indo, mês a mês. Ele vai e volta, ele vai e volta. Ele vai e volta. Ele leva 7 anos para percorrer a constelação de Touro. Por quê? Porque a constelação de Touro é a era da besta, representa a constelação da besta, a constelação do anticristo, a era da besta, é o governo do anticristo. O governo do anticristo vai levar 7 anos aí, ó. Por isso que ele leva 7 anos para percorrer a constelação de Touro depois que ele entra nela, ó. Ó, vai chegar 2032, da onde ele saiu ele vai chegar. Aí, ó, 2031, ó, falta pouco. Ele vai voltar novamente. Aí agora, ó, 14 de maio ele está no mesmo lugar aonde ele saiu. Ok, irmãos? Então, Urano é aquele que marca a última geração, a geração do tempo do fim. Por isso que aqui se localiza as Pleiades, as 7 estrelas, elas se localizam na constelação de Touro. Aí, ó, as 7 estrelas representam os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Ela também representa as 7 igrejas, as 7 estrelas. Então tá aí, ó. As 7 estrelas se localizam na constelação de Touro, mostrando que as 7 eras da igreja vai terminar junto com Israel, quando Israel completar 84 anos aí, com Urano chegando na pontinha do chifre do Touro e da besta aí. E também mostrando que o governo da besta vai durar 7 anos. É isso que Urano nos mostra. O governo da besta vai durar 7 anos. E tudo termina quando completar 84 anos em 2032, partindo de 1948, 14 de maio. Eu vou fazer uma questão aqui agora, meus irmãos, tremenda também, para poder encerrar aqui, e aí eu volto para o quadro. Veja bem, irmãos. Yahshua falou assim no livro de Lucas 16, versículo 17, versículo 26 e 27. Lucas 17, versículo 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Yahshua diz que será como nos dias de Noé. Então o que acontece, irmão? Eu lancei um vídeo aí onde eu falei que a arca de Noé representa o Estado de Israel. A arca de Noé era um sinal para aquele povo daquela época. Quando Noé terminasse de construir a sua arca, o dilúvio ia vir sobre aquele povo, a tribulação ia vir sobre aquele povo. A arca hoje é o Estado de Israel. A arca representava o país de Israel. E é interessante que no mapa mundi, o país de Israel ele tem um formato de uma arca, da arca de Noé, descendo um mar, descendo uma grande onda. Vou colocar aí para vocês verem, ok, meus irmãos? Então, o que acontece, irmãos? Eu falei que a arca de Noé, ela representa o país de Israel. Então, agora eu quero voltar lá na época de Noé para ver aonde Urano se localizava, ok, meus irmãos? Para mim voltar lá, então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar 2.345 dias, na verdade. 2.345 dias, não, 2.345 anos. Por quê? Porque o dilúvio aconteceu no ano 1656, ali, ó, da vida de Noé. 1656 anos já havia se passado, partindo de Adão. 1656 anos de Adão até o dilúvio, mais 2.345 anos, são 4.001 anos. Então eu tenho que voltar lá agora. Vou colocar lá agora, lá. 2.345 anos. Vamos ver agora aonde Urano se localiza. Ok, meus irmãos? Aqui, ó. Vou centralizar ele agora. Tá aí, ó. Irmãos podem ver que ele se localiza bem na juntinha da pata aí, ó. Aqui, Noé estava terminando de construir a arca. Deixa eu centralizar ele de novo aí, que ele saiu. Aqui, Noé estava terminando de construir a arca. 77 anos que ele gastou para construir a arca. Foi isso que eu mostrei em outros vídeos aí. Israel vai completar 75 anos agora em maio. Ok, meus irmãos? Ó, Israel vai completar 77 anos agora em maio. Noé entrou para dentro da arca no mês de maio, no segundo mês, no mês de Iá. E Israel também faz aniversário no mês de maio. Isso não é coincidência, foi o Eterno que programou dessa forma. Mas eu quero que os irmãos observem que Urano está bem... Olha onde ele está, marca bem o lugar aí, irmãos. Ó, na patinha do touro. Aqui
começou a tribulação para aquele povo daquela época. E Alcha diz que será como nos dias de Noé. Eu estou falando que a tribulação vai começar agora, dia 12 de abril. Nós estamos mostrando isso aqui, que a última semana vai ser aberta agora, dia 12 de abril. Então vamos lá agora. 2025, agora eu vou voltar para 2025. Dia 12 de abril, os irmãos vão ver que Urano está no mesmo lugar aí, ó. Mostrando o quanto Iau é tremendo. Ele falou, será como nos dias de Noé. Então eu vou levar lá agora, 2025. Ok? Ó, 2025. Agora eu vou voltar aqui, dia 12 de abril. Olha aí onde Urano está, meus irmãos. Viu aí? No mesmo lugarzinho que ele estava quando começou a tribulação para aquele povo da época de Noé. Você acha que isso é coincidência, meu irmão? Nunca foi. Se eu passar para frente, um tiquinho aqui, ó, se eu levar, ó, aí ele vai embora, ó. Se eu voltar, ó, vou voltar para o mês 4 de novo. Pronto, onde está? Na juntinha aí, ó, da perna do touro. Agora eu vou voltar lá na época de Noé, quando ele entrou dentro da arca e começou a tribulação para aquele povo lá. Vou voltar lá, ó. É aqui, ó. 2.345 mais 1.556 mais 1.656 é 4.001. 2.345 antes do Salvador. Mais 1.656 de Adão até o dilúvio são 4.001 anos. Aí, ó, vamos colocar agora um mês para frente, que foi no segundo mês que começou a tribulação para eles lá, ó. Olha aí onde Urano está. Bem na juntinha do touro. Presta atenção, irmão. Mais uma vez para me encerrar o vídeo, ó. Bem na juntinha do touro, ele tá piscando aqui, ó. Agora eu vou colocar abril. Dia 12 de abril. Se eu colocar aqui, ó, 14 de maio aqui, ó, não vai sair do lugar não, vai ficar no mesmo lugar, tá vendo? Mas agora eu vou colocar 12 de abril, ó. Vou colocar 12 de abril e vou lá para 2025. Que é a tribulação da nossa época agora. Por isso que Alcha falou, será como nos dias de Noé. Olha aí, irmãos, no mesmo lugarzinho, sem tirar e nem pôr. O Eterno está mostrando, a tribulação vai começar aí. O final chegou, que é igual na época de Noé, e que os 6.000 anos, então, vai fechar agora em 2032. Eu vou estar encerrando aqui, só lendo um versículo aqui do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Disse Iau a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. O Eterno falou para eles que o primeiro mês do ano para eles seria o mês de Nissan, o mês de Aviv, que era para eles contar o início do ano a partir desse mês. E de que dia? O Eterno falou que era para eles contar a partir do dia 15, do dia que eles saíram do Egito. Números, capítulo 33, versículo 3, fala que eles saíram no dia 15 de Nissan, eles saíram do Egito. Então, todo o ano do Eterno, ele começa no dia 15 de Nissan. Começa no mês de Nissan e no dia 15. Ele não começa no primeiro dia. Igual agora, por exemplo. Não está iniciando o ano, na verdade, para o Eterno, não. Está iniciando lá em Israel, no calendário deles hoje. Começa lá agora a contagem lá e tal. Mas no calendário de Iau mesmo, o ano começa dia 12 de abril agora. Do dia 12 para o dia 13 começa o ano no calendário do Eterno. É por isso que eu falo que as 70 semanas, elas têm que iniciar ali. Porque elas iniciam no início do ano do calendário de Iau. E aí no livro de Êxodo, então, eles saíram no dia 15 de Nissan. E hoje eu vi um vídeo de um rapaz dos Caraítas. Os Caraítas passou muito perto, né? Porque ele fala lá que eles vai completar agora, a partir de hoje para amanhã, eles vão completar no calendário deles 5.995. Mas, na verdade, hoje nós entendemos que vai completar agora, dia 12 de abril para o dia 13, 5.994. Porque em 2032 vai estar completando, então, 6.001 anos. Ok, irmão? Então, espero que os irmãos tenham entendido esse estudo aí. Shalom de Alcha para os irmãos.